Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder neste 22º domingo do tempo compartilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho que a igreja nos propõe neste domingo, que é retirado de São Lucas, no capítulo 14, versículo 1, depois 7 e por diante até chegar ao versículo 14. É o texto onde Jesus ele fala sobre a realidade de não pegar os primeiros lugares. Jesus nos pede para que hajamos com humildade e dá o exemplo de um casamento. Quando você chegar no casamento, não pegue primeiro os primeiros lugares. Fique lá atrás, que quando o dono da festa vir chegar e te ver ali, ele te chame para ir para a frente e aí então isso será um motivo de honra para você em meio aos convidados daquilo que fizeram por você. Eu me recordo que certa vez num casamento, sem querer, obviamente, sem ensaiar nada, né? Eu cheguei na recepção do casamento, sentei atrás e depois quando os noivos chegaram, pediram para que eu pudesse sentar mais à frente, eu me lembrei deste Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos pede para ocuparmos os últimos lugares. Agora, no entanto, a gente deve ler este evangelho também não no seu sentido literal, porque às vezes as pessoas elas leem esse evangelho no sentido literal e às vezes só ocupam de fato as últimas cadeiras da igreja. Você vê que na frente ali, nos bancos da frente da assembleia, poucas pessoas gostam de sentar ou sentam-se ali. Às vezes as pessoas se aglomeram lá atrás sentando como se estivesse obedecendo, vamos dizer assim, esse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, esta orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, na verdade, Jesus ele usa apenas de uma alegoria, apenas de um exemplo, para dizer que nós não devemos estar à frente das coisas, mas que nós devemos ser os últimos. No caso, Jesus nos pede aqui a virtude da humildade. Nós devemos ser humildes, devemos não nos colocar como aqueles que são os mais importantes, aqueles que mais fazem coisas, mas pelo contrário, nos colocar sempre como sendo o último, né? Sempre como se diz na comunidade Shalom, nós somos sempre o terceiro, aquele que é o último, aquele que está para servir e não ser servido. No entanto, o texto do Evangelho também ele continua ainda falando que quando nós fizermos um jantar, para a gente não convidar os nossos parentes. Ou seja, por quê? Porque eles podem retribuir também aquele favor que nós estamos fazendo. Mas é para a gente convidar aquelas pessoas que não podem retribuir aquele favor, não podem retribuir aquele jantar, que são quem? Os coxos, que são os aleijados, os cegos, os pobres. E o texto nos diz o seguinte no finalzinho: então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Veja que Jesus nos garante aqui uma felicidade diante do favor, diante da caridade que nós prestamos aos nossos irmãos que nada podem retribuir, que nada podem fazer por nós. Existe uma felicidade escondida que às vezes a gente não contempla, que a gente não percebe, mas que no entanto existe. Por quê? Porque essa felicidade ela nos aguarda no céu. Existe uma recompensa muito melhor, muito mais bonita, muito mais prazerosa do que as homenagens e as recompensas que a gente recebe aqui neste mundo. A gente às vezes fica feliz, né, quando a gente é aplaudido diante de alguma coisa que a gente faz, quando as pessoas fazem um agradecimento para nós, ou quando a gente recebe alguma homenagem, mas isso não se compara em nada diante da grande recompensa que Deus ele tem para nós no céu. E é nisso que nós confiamos. Por isso, meus irmãos e irmãs, cultivemos a virtude da humildade de forma sincera, não de forma assim, querendo fazer coisas que, na verdade, a gente acha que está certo, mas que não estão, mas que possamos cultivar a humildade, que é uma virtude muito importante para a nossa caminhada para Deus, para nós irmos para o céu, e depois fazermos o favor aos nossos irmãos, fazermos caridade com amor, não somente com a intenção de que nós iremos receber algo no céu por aquilo que nós estamos fazendo, mas que de fato nós possamos fazer aquilo porque estamos servindo o próprio Cristo, os nossos irmãos, os mais carentes, os mais necessitados de misericórdia e amor.
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, dê um like também, compartilha também esse vídeo com as outras pessoas que precisam escutar esta mensagem. Tenha um ótimo dia. Shalom!